Hoje eu vou falar um pouco do Finsight AI Agent, que é uma solução baseada em inteligência artificial desenvolvida por nós da HDB Systems para análise de dados financeiros. Nesse exemplo, eu vou estar fazendo consultas sobre contas a receber. Para isso, eu tenho aqui uma planilha que tem alguns dados sobre faturas e também dos clientes correspondentes. Então, tenho aqui o número das invoices, valores, datas de emissão e pagamento, entre outras coisas. E a ideia aqui é que a cada pergunta que eu fizer para o agente, ele vai estar realizando consultas aqui dentro desse banco de dados para devolver para a gente os dados que ele julgar relevantes e também uma análise detalhada sobre esses dados. Então, para começar, eu vou estar pegando aqui a primeira pergunta, que é: mostra a evolução mensal do risco das faturas da categoria A nos últimos 6 meses, incluindo total emitido, total pago e valor em disputa. Quando eu envio aqui a pergunta para ele, ele começa o processo de pensamento. Então, isso leva em média de 20 a 30 segundos. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho até ele voltar com a resposta completa. Mas, no momento, ele está fazendo as consultas que ele está julgando necessárias. Ele gerou aqui, então, a resposta dele. E ele explica sempre o raciocínio que ele seguiu para chegar nesse resultado aqui, a explicação das consultas que ele fez e aqui o resumo dos resultados que ele obteve com as consultas. Ele sempre vem aqui em formato de tabela e também a análise aprofundada com alguns tópicos que ele julgou relevantes. Então aqui, por exemplo, tem a tendência de pagamentos, considerações sobre valor em disputa, concentração de risco e impacto financeiro. A observação aqui diz se esses dados aqui são completos ou não, porque pode acontecer dos resultados retornados pelo agente nas consultas serem compostos de muitas linhas. Então, acontece que essa tabela aqui fica no formato parcial, mostrando, digamos, as 10 primeiras linhas dos dados, e o restante dos dados, né, os dados completos, vão estar presentes nos arquivos que são gerados aqui junto com a resposta, que a gente vai ver logo agora. Eu clico aqui em Show Message Files e eu consigo ver todos os arquivos CSV que o agente gerou com essa pergunta que eu fiz. No caso aqui, ele gerou apenas um arquivo, e aí eu consigo ver todo o conteúdo dele aqui clicando em Data View. Então aqui a tabela, como eu disse, é uma tabela curta, então é a mesma tabela que aparece aqui no resumo dos resultados. E além disso, também é feita uma análise gráfica, que clicando em Graph View, a gente também consegue ver aqui. Feito isso, vou fazer mais uma pergunta aqui. Identifique os clientes recorrentes que atrasaram pagamentos nos últimos 6 meses e calcule o total perdido e a média de dias de atraso separados por categoria de risco e região. Então, mais uma vez, ele vai entrar aqui no processo de pensamento. Já disse aqui para a gente qual é o raciocínio e a explicação das consultas que ele vai fazer. E aqui está, então, o resumo dos resultados, mais uma vez, em formato de tabela, com análise aprofundada e a observação dizendo que, nesse caso aqui, também o resumo está completo dos dados dos resultados. Algumas outras funcionalidades aqui do nosso agente ficam aqui nessa abinha de Functions. A gente consegue ver que a gente consegue exportar o histórico do chat, né, todas as mensagens, para um arquivo Markdown. A gente consegue deletar as mensagens desse chat, aqui em Delete Chat History. A gente consegue deletar o chat em si, então ele vai ser deletado do armazenamento. No caso, a gente consegue ver todos os chats que estão armazenados aqui na esquerda, na lista de chats. Ou então conseguimos até deletar todos os chats. Além disso, a gente também consegue habilitar o Text Toolkit, que destrava mais algumas funcionalidades aqui no nosso chat, como por exemplo, você deletar mensagens específicas aqui do chat, ou então copiar o conteúdo delas. E também conseguimos habilitar o Voice Input Toolkit, que, como o nome já diz, é um reconhecimento de voz que faz a gente conseguir falar
as consultas e o agente reconhece e também faz o input aqui para a gente. Por último, temos aqui a aba de Data, que permite a gente ver todas as tabelas, né, todos os dados que estão dentro do nosso banco. No caso aqui só temos os invoices, a tabela de invoices, que foi a que eu mostrei agora há pouco. E a gente consegue clicar aqui em View Data para ver todos os dados. Então essa aqui é a mesma tabela que eu mostrei mais cedo. A gente consegue também deletar, se for o caso, os dados e também fazer o upload de uma tabela, de um CSV novo aqui para a gente.